Olá, Kézia Clava aqui. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com eventos há mais de 18 anos e nos últimos 2 anos e meio eu venho me dedicando a encontrar maneiras e desenvolver estratégias para conseguir fechar muitos eventos de uma só vez. Eu tive o privilégio de vivenciar já esse resultado e hoje o privilégio maior ainda de ajudar outros colegas, outros profissionais de evento a conseguirem resultados como esse. E algumas perguntas que as pessoas me fazem muito em relação a como conquistar um grande volume de contratos e de clientes de uma só vez é sobre como as pessoas começam a perceber que você tem autoridade sobre alguma coisa, ou seja, você é referência em um determinado serviço a ponto de você conseguir fazer um fluxo de atrair essas pessoas e fazer com que elas fechem um contrato com você, mesmo não tendo ainda um grande contato com você pessoalmente, porque isso faz parte depois de uma outra etapa nesse processo. Bom, uma maneira de você gerar autoridade sobre as pessoas, ou seja, se tornar referência em algo que você faz, é você entregar o máximo de conteúdo possível. E também tem um pouco aí a ver sobre a maneira como as pessoas identificam você. E na semana passada eu descobri um seriado chamado The Push, que é de um cara chamado Baron Brown. Esse cara, ele tenta provar que as pessoas elas são facilmente induzidas a ter determinadas ações se elas têm alguém que elas consideram que tem uma determinada autoridade dizendo exatamente o que elas devem fazer. Isso mesmo, ele tenta provar que as pessoas obedecem a determinados tipos de pessoas, mesmo sem conhecê-las em nenhum grau, ou seja, mesmo sem nunca ter visto anteriormente e às vezes sem nem mesmo precisar ver essa pessoa uma única vez. E é muito interessante. O primeiro episódio, ele mostra uma pessoa do alto de um prédio com ele. É um homem, esse homem ele pega um telefone e eles vão fazer um teste, uma experiência. Esse rapaz, ele liga para o telefone fixo de uma cafeteria do outro lado da rua e eles ficam observando o movimento. Lá na cafeteria, um rapaz atende a ligação. Esse rapaz ele não sabe de absolutamente nada do que vai acontecer a seguir. E simplesmente ele dá toda a orientação para que esse homem converse com o rapaz. No telefone ele fala para o rapaz, olha, aqui é o fulano de tal, eu sou policial e dentro da cafeteria tem uma mulher com um carrinho de bebê. Essa mulher ela é conhecida, uma raptora de crianças conhecida aqui no nosso estado. E eu preciso da sua ajuda para afastar ela da criança para que a gente possa resolver essa situação sem nenhum perigo. E o rapaz fala, ok, o que eu preciso fazer? E ele fala para o rapaz deixar o telefone que ele tinha na mão, que era um telefone fixo, né, mas um telefone desses portáteis, colocar lá no fundo, ir lá até a moça e falar para ela que tem uma ligação para ela lá atrás, do lado da cafeteira e tudo mais. Ela sai de perto do bebê e ele fala para o rapaz pegar o carrinho e sair da cafeteria. O rapaz sai da cafeteria já falando assim, ok, eu estou fazendo isso, mas é muito estranho, eu acabei de pegar o bebê daquela senhora. E ele continua andando, e o senhor fala para ele, o homem fala para ele, olha, você vai até o final da rua, vai para a avenida, assim, 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 dá o percurso e o rapaz simplesmente vai. No final da história, ele descobriu que a mãe, a suposta mãe ou a suposta mulher, era uma atriz, o bebê era um bebê fictício, era um boneco, uma réplica perfeita de uma criança, mas o rapaz da cafeteria, ele realmente não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo, ou seja, ele foi induzido por uma pessoa que era um jornalista, sei lá, eu não lembro exatamente qual era a profissão dessa pessoa, mas era simplesmente alguém com uma orientação correta, uma fala correta, que induziu esse rapaz a fazer exatamente
o que ele queria. E o Barry Brown, ele tenta provar que as pessoas são capazes, inclusive, de matar outra pessoa, se elas estiverem sob uma orientação sobre a palavra de alguém que elas consideram que tem autoridade sobre ela naquele momento. E eu achei isso assim, extremamente interessante, porque na verdade é muito o que a gente vivencia no nosso dia a dia. Se você tem alguém dando sinal de luz, né, dando luz alta para você numa estrada e você não vê nenhuma razão para isso, a tendência é que você se irrita, que você fica chateado, que você não gosta e talvez você tenha até alguma atitude, uma reação que não seja muito legal. Mas se você percebe que essa pessoa ela representa alguma autoridade, por exemplo, se é um carro da polícia, você tem uma postura totalmente diferente em relação a essa pessoa. O que ela mandar você fazer, você vai fazer. Se você está no hospital e você acha que a melhor maneira de, sei lá, segurar o braço de alguém que quebrou o braço é assim, passa um médico vestido, talvez nem seja um médico, mas com um jaleco, e fala para você, não faz isso, faz assim, automaticamente você vai seguir a orientação daquela pessoa porque você acredita que ela tem autoridade sobre aquilo, ou seja, ela é alguém que você pode seguir a orientação, pode seguir a influência dessa pessoa. E, basicamente, um dos recursos que a gente utiliza nesse processo, nesse método que eu ensino para esses nossos colegas, é de usar um dos recursos de usar realmente a autoridade como uma ferramenta, um gatilho para acionar, para influenciar as respostas que esse possível cliente pode ter, as mensagens que você envia desde o momento ali da captação até o momento realmente do fechamento do contrato, onde você vai poder ter essa influência em massa ali sobre todos os possíveis clientes que você vai levar para o seu evento de captação. Então, se tornar uma autoridade para o seu público-alvo, para o teu cliente potencial, é uma das maneiras mais fáceis de você ter um alto nível de influência sobre esse teu possível cliente e é também um ótimo caminho para tornar para ele você a melhor referência ou a principal referência ou ainda a primeira opção em se tratando do serviço que você oferece. E existem várias maneiras de se tornar, de se transformar em uma autoridade para o seu público-alvo. Você pode, por exemplo, ter alguém que já é autoridade dizendo que você também é autoridade na sua área e receber dessa pessoa uma transferência ali de poder, né, nessa área. Se alguém muito importante e que já tem uma autoridade no mercado fala que você tem autoridade naquilo que você faz, as pessoas vão ter a tendência a sofrer essa influência e acreditar que você realmente é autoridade. E tem uma série de outros recursos que você pode usar para expor essa informação de que você é autoridade numa determinada área. Porém, a maneira que você tem para fazer isso, a principal maneira, que depende exclusivamente de você, sem depender que ninguém diga que você pode, que você é capaz de executar um bom serviço ou que você é o melhor do mercado, mas depende unicamente de ações suas, é entregando o máximo de conteúdo de valor para o teu cliente potencial, ou seja, esclarecendo o máximo de dúvidas, trazendo o máximo de informações, resolvendo o máximo de problemas e trazendo inspirações para esse grande dia que é o dia do evento dele. Bom, mas Kézia, quais os canais que eu posso utilizar para mostrar esse conteúdo? Eu tenho sim a possibilidade de publicar nas redes sociais, ok, tenho. E hoje em dia, às vezes, a gente fica se preocupando assim, não, só existe as redes sociais. Não, existem outros canais. Quanto mais canais você estiver presente, mais você vai ativar um gatilho mental muito importante, que é o multicanal. Quanto mais você vê a pessoa ou uma marca em muitos lugares, mais você tem a sensação de que se trata de uma grande empresa, de uma pessoa que tem uma presença
ou um posicionamento importante no mercado onde ela atua. Então é muito importante que você consiga, na medida do possível, o máximo possível, estar presente em outros canais e não só nas redes sociais. A gente vai já falar de redes sociais, mas antes eu quero te dar algumas outras opções e possibilidades de canais onde você pode entregar conteúdo e se tornar cada vez mais uma presença, uma referência naquilo que você faz. Com o tempo, você vai perceber quais são os canais de comunicação que o teu cliente ideal prefere, tanto para visualizar, mas principalmente para interagir com esse conteúdo que você disponibiliza. Durante muito tempo, os blogs foram simplesmente diários pessoais, onde as pessoas contavam sobre o seu cotidiano em algum contexto. Mas nos últimos anos, ele passou a ser uma das ferramentas mais poderosas de se construir autoridade entregando conteúdo de valor. Uma das vantagens do blog é que você pode entregar vários tipos de conteúdo ali. E-books, vídeos, textos e o mais importante, você tem várias plataformas gratuitas onde você pode começar a fazer isso de uma maneira totalmente orgânica. E esse conteúdo pode tranquilamente ser publicado, compartilhado também em outras plataformas online, como nas redes sociais. É uma ferramenta onde você pode entregar conteúdos mais densos, vídeos mais longos, textos mais longos, aprofundar e entregar o máximo de conteúdo, o máximo de valor para esse cliente. Ter um blog que é referência, que entrega um conteúdo relevante, inclusive para o mercado, com certeza vai afetar o teu posicionamento dentro desse mercado e aos poucos, tanto clientes como outros profissionais vão reconhecer em você alguém que tem autoridade, ou seja, que pode falar com toda propriedade sobre aquilo que faz. Isso transforma você em alguém como aquela personalidade, aquela autoridade pública, seja qual for o ambiente que a gente vai falando, que vai falar algo e as pessoas vão automaticamente acatar como verdade, porque elas vão entender que você é alguém que tem toda a propriedade para falar sobre aquilo. A melhor maneira de fazer, o método que você usa, a forma como você monta o teu serviço, entrega o teu serviço, quando você consegue explicar as razões, por que que isso funciona muito melhor, por que que você escolheu essa forma de trabalhar, enfim. E isso, de alguma maneira, resolve um problema ou uma dúvida do teu cliente, automaticamente, aos poucos, você vai conseguir ter esse impacto de autoridade sobre aquele possível cliente do teu serviço. Agora, cada canal tem um tempo de trazer resultados. O blog, ele é um canal que ele tem extrema consistência, ou seja, quando você consegue trazer uma audiência para esse canal, quando você consegue que as pessoas acompanhem o teu conteúdo, normalmente são pessoas com alto engajamento. Ou seja, elas se envolvem, elas acreditam naquilo que você fala, elas começam a perceber e gostar do seu jeito de escrever, do seu jeito de falar. É um resultado extremamente consistente, mas é um resultado de médio e longo prazo e normalmente trabalhado de uma maneira muito mais orgânica. É claro que você pode enviar esse link de um conteúdo por e-mail, por outras plataformas, publicar em redes sociais, mas a tendência é sempre que o blog seja uma plataforma, um canal, onde você vai ter um retorno bem mais lento do que em outras plataformas que têm a característica da agilidade. Em outras palavras, o blog ele funciona como uma ferramenta para resultados orgânicos de longo prazo. Orgânicos quer dizer naturalmente, sem você pagar para que alguém veja esse conteúdo, alguém vai compartilhar, alguém vai se engajar, vai curtir, vai comentar. Ele é um processo bem formiguinha, entregando a folhinha para outra formiguinha, bem mais lento, mas de uma consistência extremamente forte e que a longo prazo vai colocar a tua autoridade realmente num ponto extremamente importante. Essa autoridade construída numa ferramenta
que tem solidez, né, que tem consistência, ou seja, é o conteúdo mais denso, demonstra aquilo que você tem conhecimento de verdade, numa profundidade um pouco maior que até a gente tenha tempo em outras plataformas, te dá a possibilidade de ter a longo prazo uma autoridade que não vai ser destruída tão facilmente. E essa é a grande vantagem de você se manter atualizado em conteúdos numa plataforma como essa. Ele tem um resultado muito mais lento, mas ele é tão mais sólido que não é algo que vai embora assim do dia para a noite. Não é porque você deixou de fazer um anúncio uma semana, duas, que você vai diminuir a sua audiência. Você tem um público muito mais fiel dentro desse tipo de canal. Agora vamos falar da queridinha do marketing digital, as redes sociais. Mais de 99 bilhões de brasileiros estão conectados às redes sociais e estão conectados o tempo inteiro. Em algum momento do dia, eles se conectam e simplesmente não desligam mais das suas redes sociais. Pelo menos uma ou duas redes sociais, a gente costuma estar conectado ao mesmo tempo e recebendo notificações e verificando simplesmente o tempo inteiro. A gente é bombardeado de informações de todos os lados e para a gente, na nossa atualidade, para mim, para você, a gente sabe exatamente o que é sentir na pele a necessidade da resposta imediata, do conteúdo à pronta entrega e da possibilidade de, a um clique, ter todas as informações que a gente precisa. Esse é o grande boom, o grande poder das redes sociais hoje. Disseminar informação de forma gratuita ou de forma paga, com a estratégia que você preferir, mas com um alcance que é infinitamente maior do que tudo que a gente podia fazer há 10 anos atrás em termos de divulgação. E se todo mundo está nas redes sociais, inclusive o seu cliente, a sua marca também precisa estar lá. O seu serviço, o seu nome, a sua autoridade precisa ser expressa dentro das redes sociais. Quanto mais você consegue estar presente em todas as redes sociais, mais você vai ter a sua presença percebida pelo teu cliente principal, pelo teu cliente-alvo da tua divulgação. E uma das vantagens das redes sociais é que elas foram criadas e são cada vez mais pensadas com abertura e estratégias para dar a possibilidade de pessoas como você e como eu terem a possibilidade de propagar conhecimento, informações e divulgar informações e até serviços de forma fácil, ou seja, hoje a gente tem estratégias e ferramentas onde você entra lá dentro da própria plataforma e ela te dá recursos para você de maneira paga aumentar exponencialmente o alcance da tua mensagem, daquilo que você oferece como serviço e principalmente do problema que você resolve para o teu cliente, para o teu público-alvo. E uma das grandes vantagens das redes sociais é a facilidade de criar o seu próprio canal de comunicação. Então, em 2 ou 3 cliques você cria sua página, em 2 ou 3 cliques você cria o seu perfil no Instagram, em 2 ou 3 cliques você está no YouTube, basta ter um e-mail do Gmail, você pode já ter o seu canal, você pode estar no LinkedIn. Então, existem várias maneiras de marcar presença nesse ambiente online e a facilidade de criar essa porta de entrada para o teu cliente é muito grande. Agora, é muito importante lembrar que a palavra da vez hoje é relacionamento. Por isso que eu falo tanto de conteúdo de valor, de entregar valor, de conectar com esse cliente, porque a gente sabe que, sobretudo no nosso mercado de eventos, os nossos clientes, eles fecham muito mais por conexão, por empatia. Então, o relacionamento, embora já seja uma palavra de ordem na área do marketing de modo geral, na nossa área especificamente é algo
de um peso ainda maior, porque esse cliente ele está buscando alguém para entregar os sonhos nas mãos, alguém que sonhe junto com ele e que leve ele, faça essa trajetória até o grande dia do evento. Então, se a palavra é relacionamento, esse cliente ele precisa ter a nítida sensação e a certeza de que você não está ali presente nessa rede social, criando uma autoridade com o único objetivo de faturar em cima dele. Ele precisa se sentir abraçado com esse conhecimento. Quanto mais a gente consegue fazer isso dentro das redes sociais, mais essa autoridade aumenta e ela aumenta de tal maneira que esse cliente ele deseja manter esse relacionamento, ele se sente inclusive privilegiado quando você responde especificamente um comentário dele, ele se sente extremamente atendido, ele dá valor para essa atenção individual, quando você chama ele inbox para esclarecer uma dúvida que ele colocou lá no comentário com uma atenção especial e assim por diante. E essa relação que você começa a estabelecer ali no ambiente online, ela vai se refletir diretamente na postura e na abertura desse cliente quando ele senta na tua mesa. O importante é você conseguir identificar qual conteúdo você vai publicar em cada rede social. E quando eu falo qual conteúdo, é qual tipo de conteúdo mesmo. Mesmo que você tenha um foco, que é a sua área de atuação, você precisa entender o que as pessoas buscam naquela rede social para que você não seja o chato, onde quando a pessoa está buscando alguma informação, está vindo com conteúdo que não tem nada a ver, que é mais espontâneo, que tira ela daquela concentração que ela gostaria de ter naquele canal para ter informação, por exemplo. Ou você é aquele outro chato que a pessoa está buscando entretenimento e você está vindo com aquele monte de informação que ela não gostaria de ver naquele espaço, naquele momento, quando ela abriu aquela rede social. Você tem, por exemplo, o YouTube, que é um canal onde você tem uma vasta quantidade de conteúdo de informação, de tutoriais, e as pessoas, quando elas querem aprender a fazer alguma coisa, elas vão para o YouTube, mas elas vão também buscando entretenimento, muitas vezes, elas querem ver uma apresentação artística, elas querem ver um stand-up, elas querem assistir alguma reprise de algum conteúdo, até um meme que está ali viralizado, né? Um vídeo que está viralizado nas redes sociais. Então, é um canal de comunicação versátil, onde você pode crescer aí a sua autoridade levando conteúdo de valor. E quando você identifica isso, você precisa ter em mente, então, que tipo de conteúdo você vai ter no Facebook, que tipo de conteúdo você vai ter no YouTube e até o Twitter. Olha só o Twitter que muita gente subestima, né? E ali o mini blog de 140 caracteres que é tão limitado, no último ano, ao invés de crescer os 21% previsto pela própria plataforma, cresceu mais de 30%. Então a gente precisa estar atento aos formatos, ao que as pessoas estão buscando naquele ambiente, e se você faz isso, você vai conseguir entregar um conteúdo de extremo valor em um momento em que aquela linguagem que você está usando é exatamente o que a pessoa gostaria de receber do teu trabalho, da tua área de atuação e das informações que você quer compartilhar com ela naquele momento.